Salve galera, eu sou o Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQs. Já vai se inscrevendo aqui no canal, tá chegando os 30 mil inscritos aqui do canal, grande conquista. Já deixa o seu like também. Eu já sou inscrito aqui, não precisa, mas deixa o like, porque quando você deixa o like você torna mais relevante o nosso vídeo aqui. A galera fica sabendo aqui que tá rolando conteúdo a respeito do universo de quadrinhos, muito conteúdo aqui pra você, hein. É o seguinte galera, ó. Você sabe que eu tô sempre recomendando quadrinhos aqui, e não adianta fingir não, eu faço jabá mesmo, tem muito jabá, tem link aqui na descrição para você comprar seus quadrinhos, e sim, quando você compra pelos quadrinhos, você compra os seus quadrinhos pelos links aqui, você tá ajudando o canal. Mas também eu compenso, né, esse pedido, digamos assim, que você compra pelos links com conteúdo e informação para te ajudar na hora das suas compras. E eu quero ajudar você nesse programa de hoje falando sobre dois formatos que têm sido publicados aqui no Brasil pela editora Panini e que pode causar algumas dúvidas, e eu tive acesso aos dois formatos. O primeiro formato é o formato Omnibus. Quem me conhece sabe que eu amo Omnibus. Olha, eu acredito que a pessoa que não gosta de Omnibus, ela precisa repensar se ela gosta de quadrinho. É coisa óbvia. Se eu gosto de futebol, eu quero assinar canais, ver futebol, quero, mais conteúdo a respeito. Como é que alguém não pode não gostar de Omnibus, cara? Um negócio maluco. Mas temos também a edição Epic Collection. Eu quero fazer comparativo entre esses dois formatos, explicar para você um pouco, porque eu acho que tem gente que ainda não entendeu direitinho qual é a proposta desses dois formatos de quadrinhos, e falar para você qual que eu prefiro. Vai te surpreender! Vamos lá então conversar. Deixa eu me ajeitar aqui, essa cadeira ainda não arrumei ela, mas eu vou arrumar. Vou arrumar. O pessoal tá curtindo aqui esses vídeos de bate-papo, vídeos de análise aqui sobre quadrinhos, então vamos fazer a análise de comparação desses dois formatos. A gente já tem muito mais formatos de Omnibus, né? Tanto Marvel quanto DC já passam de 30 publicados até agora, né? Se você levar em consideração aí também o Omnibus do universo Star Wars, o Omnibus do Conan, que era Marvel, não é mais, mas enfim, né? São mais de 30 Omnibus. O formato Epic Collection, tenho aqui na minha coleção 3, resenhados, apenas esse aqui, ó. Foi o primeiro, tá? Mas é importante você saber o seguinte, na gringa, né? E claramente a Panini está fazendo aquele modelo da gringa aqui no Brasil, né? O modelo norte-americano aqui para o Brasil. Nós temos uma avalanche dos dois formatos. As coleções são imensas. Omnibus tem coleções, assim, é muita coisa. E Epic Collection também. Interessante é o seguinte, os dois têm uma proposta parecida, que é compilar fases completas em um volume ou poucos volumes, né? É claro que no caso do Omnibus, às vezes, tanto o Omnibus como o Epic Collection, às vezes você tem uma fase que é muito longa. Por exemplo, nós vamos aqui montar uma coleção completa do Conan na era Marvel. Cara, é muita coisa. Tanto que nós temos quantos Omnibus? Já 6? 6 do Conan, até agora lançados aqui no Brasil. E vem muito mais aí pela frente, né? Essa coleção que está começando agora, que é do Omnibus, da fase do Peter David com o Hulk, também são vários volumes que o Peter David ficou bastante tempo no título. Então são coleções longas, né? Mas as Epic Collections, embora elas não tenham uma coleção numerada, sequencial tão grande, né? No máximo ali que parece que tem são 2 volumes para fechar a coleção, ainda assim a quantidade de títulos é muito grande. Nós estamos falando de Marvel, gente, né? No caso do Omnibus tem DC também, mas eu vou focar mais em Marvel aqui para fazer o comparativo. Marvel, nós estamos falando de uma editora que tem mais de 60 anos e que tem e que publicava em determinado momento dezenas de títulos. Nossa, errei total, velho. Vou editar não. Não vou editar não, vamos de novo. Publica muita coisa, muitos Omnibus, vai publicar muitos Omnibus ainda, porque nós temos muitas fases saindo. A quantidade de títulos é muito grande. Quem é mais velho de leitura de quadrinhos se lembra de uma época em que você ia na banca e você conseguia comprar todos os títulos e ler de Marvel e DC publicados aqui no Brasil. Como o mercado brasileiro tem cada vez mais se igualado, né? Tá muito longe de ficar igual ainda, mas está se igualando ao modelo, tá perseguindo, né? O modelo norte-americano. Então, cara, realmente não dá para ler tudo. É muita coisa, até porque tem muitas publicações. E no caso do Brasil tem uma coisa interessante, que são muitas publicações inéditas, cara. Tem muito material inédito, tanto na questão do Omnibus quanto na questão da Epic Collection. O que acontece é o seguinte, os Omnibus, tá? Na minha percepção, eles vão publicar fases
mais aclamadas. Então você tem um exemplar aqui, clássico, que é o Quarteto Fantástico por John Byrne. Esse aqui eu acho que da Marvel é o ônibus maior, ele tem 1.280 páginas, cara, é muito grande isso aqui, né? E era uma fase que o John Byrne estava escrevendo e desenhando, o John Byrne estava aqui começando com o título do quarteto, o John Byrne escreve pra caramba, é um material demorado de ler, cara, demora, você tem que ter paciência, né? Não é porque é bom que não tem que ter paciência, tem que ter. Sobretudo em tempos que a gente quer tudo muito depressa, muito rápido, não, vale a pena demais, você colhe frutos de ler esse material. Mas realmente ele é um material mais lento de ler. E as Epic Collections também não ficam atrás, né? Porque você tem, por exemplo, nesse primeiro volume aqui, material publicado ali no final dos anos 80, início dos anos 90, é o Quarteto Fantástico do Walter Simonson. O Walter Simonson ficou muito aclamado, ele é muito lembrado pelo título, pela fase que ele faz ali com o Thor. Eu sei, eu tô devendo a resenha pra vocês do Omnibus do Thor, vai sair, prometo, tá? Eu tava tanto no hype de sair esse Omnibus, quando saiu eu entrei em choque. Sabe aquela peça de picanha que você fala, não, essa aqui eu vou guardar só pra um dia especial, sabe? Tá assim, mas vai sair a resenha, com certeza, tá? Isso aí eu te prometo. Isso aqui, mas o Walter Simonson também fez outros trabalhos, é claro, né? Ele não fez só o Thor, ele fez outras coisas, e ele fez o Quarteto Fantástico. Olha, eu tô mostrando pra você dois exemplares aqui, tanto o Omnibus do Quarteto quanto essa fase do Quarteto, eu peguei propositalmente os mesmos personagens aqui, você vê que inclusive tem uma abordagem diferente, eu fiz resenha, né? Você tem aqui o Coisa, não é o Coisa, é a namorada dele e tal, é bem legal. Os dois materiais são excelentes. Os dois materiais são muito bons de ler. Então você vê que tanto a Epic Collection quanto os Omnibus, de modo geral, lançam boas, grandes, importantes fases dos quadrinhos. Eu fiz aqui vídeos, recentemente eu fiz um vídeo aqui falando do Quarteto Fantástico do Mark Millar e eu fiz críticas. Fiz críticas também sobre aquele Omnibus do Batman, Superman Batman, Gerações. Fiz críticas quando saiu o Omnibus do Batman preto e branco. Eu tenho minhas críticas em relação a esses materiais. Então todos os Omnibus que saem são maravilhosos? Não, gente, mas pelo amor de Deus, isso aí não é possível. Como é que você vai ter uma publicação aí de dezenas de títulos? Tudo tem que ser perfeito. É muita infantilidade pensar um negócio desse. É óbvio que não funciona assim. É claro que alguns títulos vão agradar mais uns do que outros, vai ter títulos que são mais ou menos. É natural, absolutamente natural. Cabe ao consumidor, né, saber informações através aqui do canal BBHQs, né, e saber se vai comprar aquilo ou não. Esse é o ponto, tá? Ficar criticando, porque esse Omnibus não é tão bom. Me parece uma grande infantilidade. É claro que não vai ser publicado só o top do top, o creme de la creme. Até porque existe o elemento da subjetividade de cada um. Não é verdade? Cada um, de repente, tem uma coisa que eu gosto muito e tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de Watchmen, cara. Eu não consigo entender. Mas tem gente que acha que Cavaleiro das Trevas é um HQ comum. Eita, Lelê, tem isso. Né? Existe subjetividade pessoal, falta de inteligência, falta de gosto para arte, quadrinho, tudo isso existe, né? O que vai fazer? A editora vai lá e publica, logicamente, os materiais. A editora não quer nunca publicar alguma coisa que não vai vender. Isso aí é óbvio, né? A editora quer sempre publicar alguma coisa que vai vender. Mas o que um público gosta não necessariamente o outro, enfim, né? Precisa entender isso. Então eu vejo as pessoas reclamando às vezes, não publicou o meu título favorito. Cresça, pelo amor de Deus, né? Cresça! Não vai só publicar coisas maravilhosas. E é por isso, inclusive, que eu não tenho nenhum problema em ler coisas que não necessariamente me agradam profundamente. Pô, você leu o Quarteto Fantástico do Mark Millar? É incrível, é fantástico? Não! Se você repetir ele, não! Porque eu sei que não vou ler tudo incrível, não vai ser tudo maravilhoso e incrível o tempo todo. Claro que não. O que sobra pra gente, depois dessa questão que eu acabei de trazer pra você, é que você vai ter sim muitos materiais de qualidade, tá? Já tem nos Omnibus muito material de qualidade e as Epic Collection também. Então é claro que existe também aí o gosto pelos personagens, eu gosto mais desse, não gosto tanto daquele, né? Tem as questões daquilo que você planeja na sua vida, quanto você vai comprar, quanto você está disposto a gastar, tudo isso. Tem questões de espaço, limitações ou não financeiras, tudo isso entra. Mas não dá para adentrar nisso numa questão para todo mundo. Para você que está me ouvindo, talvez a questão seja seja o personagem. Para o outro, talvez seja uma questão de espaço. Para o outro, é uma questão de financeira. O ponto aqui da análise que eu quero fazer para você, da comparação, são as vantagens e desvantagens de cada um dos títulos. E aí, de novo, eu preciso falar,
tá? Eu acho que existe uma tremenda de uma infantilidade quando a gente fica reclamando, por exemplo, do formato ônibus, cara. Ai, porque o formato ônibus é horrível. Pode ser horrível para você, para mim, por exemplo, não é. Por quê? Porque existem especificidades. Por exemplo, eu sou alguém que trabalho. Isso aqui que você tá vendo, acredite você ou não, é o meu meio de vida. É o meu meio de sustento, é a minha principal atividade. Eu trabalho, eu ganho a vida com isso aqui, produzindo conteúdos a respeito do universo de quadrinhos. Para mim, ônibus são uma das coisas mais maravilhosas que existem. Por quê? Como eu sou um comunicador, eu preciso trazer informações a respeito de uma fase, de um grupo, qualquer coisa do tipo. Você imagina eu ir atrás do Quarteto Fantástico do John Byrne em formatinhos. Né? E aí você expande isso para qualquer outro personagem. Primeiro que tem muitos personagens que não publicou toda a fase. Segundo que quando publicou em revistas diferentes, dependendo do caso até editoras diferentes, formatos diferentes. Terceiro, tem gente que fala assim, o ônibus, o problema dele é o espaço. Cara, ônibus economiza espaço. Óbvio, óbvio. Se eu vou encontrar todas as revistas onde saiu o Quarteto Fantástico, do John Byrne, nas revistinhas, né, da editora Abril, aquela coisa toda, cara, você tem um volume gigantesco de revistas, com material que muitas vezes foi alterado pelas editoras, todo mundo sabe disso, e você tem um monte de material excedente ali, porque muitas vezes as histórias vêm em mix. Quer dizer, você tem um monte de papel de papel jornal, ácaros, poeira, você tem um monte de material, muitas vezes incompleto, muitas vezes material que não interessa naquele momento para a leitura, enquanto que o ônibus você tem tudo isso de forma muito mais condensada, cara. Não tem comparação. Então o ônibus, para quem produz, pelo menos para mim, para minha realidade, para mim, ela é importante. Então assim, para de ficar reclamando de ônibus, né? Você precisa ter um pensamento um pouquinho mais amplo. Ficar pensando só no próprio umbigo é muito ruim, né? Não, é importante ter ônibus. É importante ter ônibus, por exemplo, para quem não tem paciência de ficar caçando em sebo edição por edição. Nem todo mundo gosta disso. Tem gente que curte ficar garimpando, então tem gente que detesta, cara. Isso precisa ser respeitado. Eu acho esquisitíssimo as pessoas ficarem reclamando de uma coisa que é boa. Mas não é bom pra mim. Ok, não é bom pra você, então você tem outras opções. Mas o ônibus é excelente. Por que é desconfortável pra ler? Você tá querendo ler onde? Também tem essa questão dessa realidade, que é individual também. Tem pessoas que leem em casa o material. E aí pode ter uma mesa, senta ali e tal, tranquilo, vai ler o material. Não, tem pessoas que leem na condução. Bom, aí o ônibus não funciona. Mas aí funciona a Epic Collection. Olha que legal. Então o que eu estou querendo trazer para você aqui é a observação de que os dois materiais são excelentes dependendo da sua necessidade, do seu desejo, daquilo que você quer fazer com a sua leitura. Tá bom? Depende daquilo que você está buscando. Se você é alguém que quer ler um gibi para se divertir assim, esporádico, eu quero chegar final, trabalho é final de semana inteira, final de semana eu quero ler um gibizinho assim rápido para me divertir. Não compra ônibus, provavelmente ele não será a melhor opção para você. Aliás, nem a Epic Collection. Eles, né, de repente você vai comprar um gibi mensal, que tem lá menos de 100 páginas, que é para você ler rápido, para você não criar, ou encadernadinho, com história fechada e tal, que é para você não criar um compromisso com aquilo. Mas, por favor, né, não vá ser infantil a ponto de não compreender que, para muitos leitores, o desejo é outro. O desejo é mergulhar naqueles personagens, aprofundar, ler tudo mesmo. Muita gente quer conhecer todos os personagens, e aí o ônibus é incrível. E a Epic Collection também é incrível. Agora um detalhe interessante, é que a Epic Collection, ela é um lado B do ônibus. Isso é muito legal. Por quê? Porque os ônibus, como eu disse, eles vão publicar fases mais aclamadas, fases aclamadas. Então, é o Hulk do Peter David, é o Thor do Walter Simonson, o Quarteto do John Byrne, certo? Vai publicar essas fases mais conhecidas. Aí o pessoal sempre lembra, eu recebo muito esse tipo de pergunta, será que algum dia vão publicar o Arqueiro Verde do Mike Grell? Mas é claro, gente, é óbvio. Claro que vai. Será que vai publicar? O Superman John Byrne, a gente tinha a coleção das sagas. Será que algum dia isso vai sair em ônibus? Eu aposto que sim.
O Batman do Paul Dini, claro. O Batman do Grant Morrison, claro. Vai sair tudo esse formato ônibus, claro. São fases aclamadas, conhecidas. Uma boa parcela dos fãs reconhecem esse material. Demolidor do Frank Miller saiu em 3D encadernado. Vai sair esse formato ônibus em algum momento? Com certeza. Você tem informação? Não, gente. É questão de avaliar como as coisas estão acontecendo e ter essa percepção. As Epic Collections, elas publicam fases menos conhecidas. E aí se torna uma grande vantagem, porque você passa a conhecer materiais que não são tão aclamados, mas que sim são bons materiais. Lembrando sempre de que nem tudo vai ser overpower. Já falei isso aqui, tá? Nesse programa de hoje. Não esperar que todos os volumes... Eu acho muito engraçado quando eu vejo gente fazendo críticas a editoras, por exemplo, como Pipoca e Nanquim. Ah, mas nem tudo do catálogo da editora Pipoca e Nanquim é bom. Tipo, tem mais de 100 quadrinhos. Claro que nem tudo vai te agradar. Óbvio! Não precisa ser gênio para entender isso. Claro que nem todos os quadrinhos vão te agradar naquele momento. Quer dizer que aquilo não tem qualidade? Não necessariamente, é discutível. Então os ônibus têm saído materiais assim, ó, dos mais de 30 que saíram, eu diria para você que 95% são materiais muito bons. Cada um com a sua especificidade. Entendeu? Então assim, eu quero ler um material violento, no caso de ônibus. Bom, você vai ler a Fabulosa X-Force. Se você tentar ler um material mais violento, aí você quer ler, por exemplo, o próprio Quarteto Fantástico tem ação, mas não é essa a proposta não é violência, é outra coisa. Não é isso? Às vezes é mais aventuresco. Eu já comentei, inclusive, sobre os próprios ônibus do John Byrne especificamente, que é diferente, né? Se você vai ler, por exemplo, a Mulher Hulk, é um material excelente, mas é um material de humor. Você vai ler aquele material esperando uma grande ficção científica, você tá indo com a intenção errada. O Quarteto Fantástico, não, aí já é ficção científica. E a Tropa Alpha? Excelente, mas numa outra proposta. É um quadrinho mais melancólico. A Tropa Alpha é um quadrinho de super-heróis e tal, tem aventura, tem ficção científica, tudo isso, fantasia, tudo isso. Mas ele é um quadrinho, uma pegada bem mais melancólica. Eu quero ler um ônibus, mas eu quero me divertir. Não vai ler a Tropa Alpha. Tropa Alpha é deprimente em vários momentos, embora seja um material excelente, compreendeu? Precisa ter essa percepção. É muito engraçado, principalmente ali no Instagram, as pessoas me perguntam qual é o melhor ônibus para ler. Depende, o que você está querendo ler? E aí, juntando Marvel e DC, você está querendo ler uma aventurona, divertidona, assim? Lê o Flash. Lê os do Homem-Aranha. Não, eu quero ler um negócio assim, pancada. Mas pancada como? A violência ou investigação, por exemplo? Investigação, não, aí é o Gotham DPGC. Violência, Fabulosa X-Force. Você vai curtir mais. E por aí vai. Tá? As Epic Collections também precisam respeitar esses critérios de percepção. E eu procuro trazer as resenhas aqui sempre levando isso em consideração. Sempre levando isso em consideração. Quando eu falo que o material é bom, preste atenção no que eu estou falando. É bom para quem? É bom para que propósito? Qual o objetivo? As Epic Collections é uma excelente coleção, porque, primeiro, ela é mais portátil. Embora o material é de mais de 500 páginas, você consegue carregar isso numa mochila. Tem uma capa cartão e um papel couché de boa gramatura, de boa qualidade. As histórias, até onde eu li, eu tô lendo o segundo Epic Collection, que é dos Vingadores. Até onde eu tô lendo, tá legal pra caramba. São histórias boas, são histórias que compilam, inclusive, histórias que não necessariamente saíram nas revistas mensais aqui no Brasil, né? Então tem muita coisa que está saindo. Por exemplo, eu li isso aqui nos formatinhos da Abril. Cara, não tem tudo lá que tem aqui. Aqui tem mais coisa. E você tem isso compiladinho aqui num volume só. E você pode ler esse material aqui na íntegra e vale muito a pena. Então, o que eu penso, né, pra gente fechar essa análise aqui? As Epic Collections, se você tá querendo encontrar um quadrinho para você ler sem carregar peso, quer dizer, eu quero ler uma fase completa, mas eu ando de ônibus, então eu não dá para carregar um tijolo desse nas costas. Então a Epic Collection é uma boa opção. Não, Charles, eu quero aprofundar o máximo possível, eu quero conhecer o máximo possível do universo Marvel, porque as Epic Collections, elas são exclusivas da Marvel, é importante dizer, tá? Não, eu quero aprofundar o máximo possível. O que eu tenho que ler? Os dois. Porque um, de certo modo, complementa o outro. Vocês vão perceber que daqui pra frente, inclusive, né, já está anunciado uma Epic Collection do Homem-Aranha, a Panini já anunciou esse material, que ele é uma continuação do Ônibus do Homem-Aranha, do David Michelin, com Eric Larsen. Ou seja, eles se complementam. Dá pra ler só a Epic Collection, dessa fase que vai sair?
Eu não li ainda esse material, mas pelo que eu entendi, sim. Pela própria natureza da coleção, sim, dá pra você ler isoladamente. Não, mas eu quero ler tudo do Homem-Aranha dessa fase. Então você vai ter que ler os Omnibus e as Epic Collection, sacou? E no caso do Homem-Aranha ainda tem as sagas, as edições definitivas, são várias coleções. Mas a comparação aqui entre Omnibus e Epic Collection, o que eu vou dizer agora por mim é o seguinte, eu particularmente pretendo colecionar as duas. Por quê? Porque eu quero aprofundar o máximo possível, conhecer o máximo possível, pra, não só para trazer para vocês as informações, mas ter o meu prazer pessoal de colecionador mesmo. Eu quero ler tudo que eu puder ler da Marvel, da DC, mas no caso aqui da Marvel, porque a Epic Collection só tem na Marvel, eu quero conhecer mais profundamente possível. Então eu vou ler o Omnibus e vou ler a Epic Collection. Tá? Charles, qual das duas é mais indicado se eu posso comprar uma só? Se você pode comprar uma só, eu indicaria que você comprasse Omnibus. Por quê? Porque são as fases mais aclamadas, as fases mais importantes. Né? Não, mas aí tem essa especificidade. Não, eu quero ler um negócio, mas eu não quero ficar carregando esses tijolos, eu quero ler um negócio mais compacto. Aí a Epic Collection é uma excelente opção. De certo modo, as Epic Collections, elas são Omnibus também. Elas são um formato de Omnibus. Mas, porque trazem as fases completas e tal, só que ela é um Omnibus disfarçado, né? Porque ela vem numa capa cartão, num tamanho americano. E também, eu não sei se isso acaba entrando na conta para fechar a nossa análise aqui, mas eu posso te dizer que não sei, eu suspeito, tá? Não tenho certeza disso. Se aspectos artísticos também não acabam entrando nessa decisão do que vai virar o quê. Porque eu vou te dar um exemplo. Na fase do Thor do Walter Simonson, para quem já leu sabe do que eu tô falando, tem um momento em que o Thor enfrenta Jormungand, que é a serpente que circula o mundo. É um monstro gigantesco. E a arte ali, ela é muito grande, cara. Tem splash pages e precisa ser grande. E quanto maior for a página, melhor. Porque ali realmente a narrativa pede. Imagem grande e tal, porque assim, é épico, é incrível e tal. Eu não sei se isso acaba entrando na conta, né? Não, a gente decide lançar em Omnibus, que no formato maior, ela tem um apelo maior também. Eu não sei se isso acaba entrando na conta dos realizadores, dos criadores dessas coleções. O fato é o seguinte, você tem duas opções. Tem várias outras, tem as edições definitivas, as sagas. Eu posso até fazer outros vídeos comparativos de coleções, como eu estou fazendo aqui. Deixa no comentário se você quer ver outras comparações, edições absolutas com edições com Omnibus, no caso da DC, por exemplo. Podemos fazer outros conteúdos assim, tá bom? Mas eu entendo o seguinte, as duas coleções são excelentes, as duas coleções são ótimas, tá? A possibilidade de você ler isso fases na íntegra, para mim, é uma coisa absolutamente sedutora. Eu acho maravilhoso isso. Tem gente que diz que o material é caro, precisa se refletir sobre isso, porque se você pega um Omnibus, por exemplo, calcula ali número de páginas, que esse número de páginas é sempre um cálculo equivocado, mas tudo bem, vai. Compara o número de páginas, tal, você parcela aquilo na compra, tal, você vai ver que muitas vezes você está pagando menos do que na revista mensal que você compra todo mês, e muitas vezes com material que é de muito mais qualidade, né? E aí tem o gosto pessoal. Não tem nenhum problema, gosto de ficar isolado, porque meu lance é isso aqui, ó, entrar nessa caverna aqui, ficar isolado lendo material por horas a fio. Então o Omnibus para mim é perfeito. Não, Charles, eu não gosto, eu gosto de ler no ônibus, eu gosto de ler no trem, eu gosto de carregar o quadrinho, tá? Aí o Omnibus não é realmente indicado para você. Eu indicaria que você apostasse mais nas Epic Collection, porque é uma coleção gigante também. Tá só no terceiro volume e com um detalhe que preciso te dizer. As Epic Collections, elas têm uma numeração, mas é uma numeração de coleção que nem aparece na lombada. Essa numeração aparece quando, que é para não te atacar gatilho de toque. Quando você abre a página, você vê que ela tem uma numeração, tá? Mas você não tem a necessidade de comprar todas as edições. Como o Omnibus também não, né? Você não precisa comprar todas as edições para formar uma coleção, como era, por exemplo, a coleção clássica Marvel, que essa vinha numerada. E aí, para ficar direitinho a coleção, você tinha que comprar todos os volumes, né? Não é o caso da Epic Collection, você pode comprar realmente aquelas que mais interessam. Conta pra mim, você já leu Omnibus, Epic Collection, não leu nenhum dos dois? Qual formato te atrai mais, te agrada mais? Por quê? Qual é o teu jeito de ler quadrinhos? Você é a pessoa que prefere ler se movimentando, é a pessoa que vai pro trabalho lendo, tal, da condução? Ou não, você é a pessoa que gosta de fazer mais do meu estilo, que é energia, se isola e mergulha na leitura. Conta pra mim aqui nos comentários. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Não esquece, aqui na descrição você consegue comprar os Omnibus e também as Epic Collection. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.